Olá, time! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro Raio-X do Aprovado. Neste quadro aqui, eu e a Monique, nós vamos entrevistar os nossos alunos que conseguiram estágio acadêmico nos Estados Unidos, mestrado ou doutorado com bolsa, aplicando o nosso método. E eles vão estar aqui, vão ser os nossos convidados para contar toda a trajetória aqui deles até chegar nos Estados Unidos. Hoje, no nosso primeiro episódio do nosso Raio-X, nós trouxemos a convidada Carolina Borges. Mo, cadê a Carol? Tá aí, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí no Brasil? Passando calor, né, querida? Calor. A gente tá aqui passando calor. A Carol já tá dando spoiler que ela está nos Estados Unidos, né? Porque pode ter gente que já voltou, mas a Carol está, já sabemos desse dado antes mesmo dela contar. Carol, olha, eu quero dizer que é um prazer ter você aqui conosco, tá? Aí eu e a Monique já sabemos um pouquinho da sua história, agora conhecer com mais detalhes e poder compartilhar aqui com o público esses assuntos que são tão relevantes, que são tão motivadores, ensinam tantas pessoas, eu sei que é um diferencial. Então, assim, Carol, vamos começar pelo começo, né? Você já falou, de certa maneira, que está nos Estados Unidos, mas de onde você está falando aí nos Estados Unidos? Eu tô em Boston, eu trouxe até a blusa. No Boston mesmo, no centro de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, como eu já tinha falado. E... Top, né? Quem não queria estar nos Estados Unidos? Quem não queria estar em Boston? Exatamente, Boston é muito linda. E, Carol, você tá aí desde quando? Eu cheguei no final de agosto, dia 25. Do ano de 2021. Isso, desse ano. 2021. Carol, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Tá. No olho do furacão a Carol chegou. Tava um pouquinho melhor por causa das vacinas, né? Mas ainda tava um pouco complicado, muitas restrições. Boston é um pouco mais liberal, por exemplo, do que Nova York, mas mesmo assim aqui, como é uma grande cidade, recebe gente do mundo inteiro, há muitas restrições ainda. Você não pode entrar, por exemplo, em loja sem máscara, não pode entrar em transporte público. Legal. Não tá 100% ainda. Carol, você é casada, solteira, o pessoal quer saber. Pode falar a idade ou é muito antiético? Ela, inclusive, tem que falar. O quadro é raio-x do aprovado. Não tem como a gente deixar de pedir essas informações delicadas. Não, tá tranquilo. Eu sou solteira, tenho 34 anos, isso eu acho importante, porque às vezes as pessoas acham que só se for novinho, Total. ou acabou de entrar, ou acabou de sair da faculdade, se você demorar um tempo, você não tem chance. Muita gente tem essa mentalidade, né? E falar a minha idade, eu acho que ajuda algumas pessoas a acreditarem. Desmistificar. E você foi sozinha, só você? Sozinha. Beleza. Carol, conta aqui para nós, qual foi o tipo de oportunidade que você conseguiu aí nos Estados Unidos? Estágio, mestrado ou PhD? Eu estou fazendo mestrado na Boston College, mas eu, aplicando toda a metodologia, eu também consegui para o PhD em outra faculdade, mas por diversas situações eu preferi fazer o mestrado primeiro, até porque eu pretendo aplicar para o PhD ano que vem. E fazendo mestrado iria me dar muito mais oportunidade para faculdades bem mais renomadas. Renomadas. O inglês, assim, tá vindo. Que você juntou duas palavras. Monique, eu entendemos. É situação chique, né? Quem que não quer passar esses perrengues chiques? Ai, gente, eu tô juntando as palavras agora, porque eu quase não falo português aqui, sabe? Aí vocês podem me corrigir, porque, falar inglês 24 horas por dia, basicamente. Nossa, gente, tá terrível falar inglês 24 horas por dia. Tá tenso aqui pra mim. Carol, deixa eu te falar. Você falou que você também passou em outra universidade para o PhD.
Então, Sim. você tinha a oportunidade de fazer PhD, mas você preferiu fazer mestrado para poder o mestrado servir como se fosse um degrau para você poder talvez fazer um PhD numa universidade muito mais renominada. Exatamente. Além disso, assim, eu fiz o processo realmente no centrão, do Covid, né? E eu estou estudando educação superior. É o curso, o nome do curso é esse. Eu sei que no Brasil é meio diferente, não existe um curso assim. É o Masters in Higher Education, não é isso, né? International Higher Education. E uma das coisas que a gente tem estudado bastante é como o Covid impactou as faculdades, né? Principalmente faculdades públicas, que tem a maior parte das finanças vindo do governo, do Estado. A outra faculdade que eu passei foi uma faculdade pública. No ano, eles aceitaram só 5 alunos. Que isso, Carol? E você passou no PhD? Passei para o PhD. Nessa universidade? Só que por causa da Covid, eles tiveram fundos também, fundos completos só para um aluno. Fundos aqui, para deixar claro o que a Carol tá falando, é verba, tá, gente? Porque a palavra é funding. E a gente é a mesma origem da palavra application que a gente é portuguesa. A gente é portuguesa. A mesma coisa, não deixa de ser bolsa. É bolsa. Exatamente. E aí, por causa, juntando da questão que eu não ia ter uma bolsa muito completa, e juntando com a oportunidade de passar para BC. BC é Boston College, que a gente usa. Olha, pra você ver, já esquecendo de perguntar. BC, Boston College. E a Boston College é uma faculdade muito famosa nos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil quase ninguém conhece, talvez ninguém conheça, mas aqui ela é muito famosa, principalmente na área da educação. E aqui eu ganhei, tuition completa. Tuition é mensalidade. Explica para o pessoal, Carol, que nos Estados Unidos todo mestrado e doutorado tem tuition, né? O que é tuition? Exatamente. E é uma mensalidade, aqui é pago por crédito. Cada crédito você paga um valor. Se eu não me engano, na Boston College, por crédito é $1.000 e poucos. Por um crédito. Um crédito, isso. E aí eu consegui todos os meus créditos serem pagos e consegui ainda um salário. Um salário, entendi. Então, por causa disso, a Boston College foi, a melhor escolha. Mas eu estou extremamente feliz. E, assim, eu realmente vi que foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha. Legal, Carol, só vou voltar aqui na questão da tuition, porque eu acho que é importante que o pessoal entenda para o futuro aqui da nossa conversa. Tranquilo, pode importar o quanto vocês quiserem. Que a tuition, como você falou certinho, é a mensalidade. No caso do Boston College, você paga por crédito, ou seja, se você pega 15 créditos em um semestre, você vai pagar $15 mil. Isso. Então, sua mensalidade... Créditos, outra coisa é que os créditos, eles podem ser matérias, né? Ou os próprios, os créditos de pesquisa, por exemplo, né? E também essa nomenclatura no Brasil não é muito comum. A gente fala, até no mestrado tem um pouco de falar crédito, mas na graduação é pouco comum. Mas créditos praticamente é as matérias que você se matricula, né? E geralmente, assim, não sei se no Boston College é assim, Carol, uma matéria são 3 créditos. A maior parte das matérias, o que a gente chama de core, que são as matérias principais do curso, geralmente são 3 créditos. Tá, são 3 créditos, é isso. E as eletivas geralmente são 2 créditos. Entendi, então isso é por semestre. Então, para a gente deixar claro aqui o que é a tuition. Eu já fiz a conta, amor, da faculdade que a Carol está, e custaria, em média, se ela pagasse a tuition, se ela pagasse a mensalidade, né, como se fosse uma faculdade particular no Brasil, vamos dizer assim, seria em torno de R$250 mil por ano, tá? Que isso, muito então, bom, assim, Carol. Essa isenção, que é uma espécie de bolsa para a parte
da mensalidade, né, ela é muito alta, é um valor muito considerável, principalmente para um mestrado, né? E aí, Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. É porque a Boston College é uma faculdade privada. E, tipo, a tuition dela, ela é comparada a Harvard. Cara, Ela é muito cara. Ela é uma faculdade extremamente cara. Até por fato de ser em Boston, que as faculdades são mais caras. E ela não é tão cara quanto Harvard, mas ela é quase tanto quanto. Igual, quase equivalente. Tá no mesmo nível ali, na mesma classe de Harvard. De valor, sim. E muito bom. Não é o nosso caso, né? Mas assim, porque infelizmente o brasileiro só conhece algumas poucas faculdades, né? Sim. Mas Harvard, principalmente para quem está no bacharelado, eles têm vários incentivos que, por exemplo, a BC não tem. Tá. Então, a BC às vezes é um pouco mais elitista até do que uma faculdade como Harvard. Uhum. E, Carol, você falou assim, acho bem interessante a gente ressaltar. Quando você falou que o Boston College é uma faculdade privada, é uma universidade, uma instituição privada, Harvard também é uma instituição privada, né? Só que a gente tem que deixar claro aqui que nas públicas também tem tuition. Também tem a mensalidade, também você paga ou por crédito, já ia falar credit, ou por crédito, ou por matéria. Então, assim, independente se a universidade é pública ou se é privada, o mestrado e o PhD tem a tuition, tem a mensalidade. E aí você precisa de ganhar essa, entre aspas, bolsa da mensalidade, que é o que a Carol tá recebendo, né? Ali R$250 mil. Então, assim, só para... Perfeito. E quando a gente fala bolsa 100%, eu e a Monique, a gente usa muito esse termo, a gente sempre fala da pessoa que consegue a isenção da mensalidade, que é a bolsa da mensalidade, mais a bolsa mensal. Para nós, isso é bolsa 100%. Ou seja, em teoria, a pessoa não precisa desembolsar nada pessoal para ir fazer o programa, porque ela não vai pagar para fazer, ainda vai ter um salário para se manter. Então, é isso que a gente considera. Carol, eu queria entender assim, você já falou que foi mestrado em Higher Education, né, que seria essa parte de educação, mas qual que era o seu background para ir para essa área? Então, eu fiz Direito na UFRJ, que é uma faculdade pública no Brasil, no Rio de Janeiro. Tipo assim, infelizmente no Brasil, a pessoa entra na faculdade meio sem saber exatamente o que significa aquilo, né? Total. E quando eu entrei para fazer direito, eu tinha aquela imagem daquilo que eu via em filme, daquilo que eu via em série. E o direito no Brasil é totalmente diferente, é um sistema quase oposto daquilo que eu via. E aí, fazendo a faculdade, eu não me identifiquei com muita coisa, eu sabia que eu não queria ser advogada de forma nenhuma, tinha certeza. Durante o curso, você já percebeu que não deu match. Não ia ser. Só que, infelizmente, também no Brasil, a gente tem aquela coisa, né? Se eu saio da faculdade pública para fazer, sei lá, um Enem novamente. Largar a vaga, no caso, né? Largar a vaga de uma faculdade pública é muito difícil. A pressão é muito difícil. É muito difícil, porque no Brasil a gente não tem essa chance, sabe, de você trocar tão facilmente de curso. Simplesmente não tem. Então, era aquilo, ou eu me formo nisso, ou eu posso ficar sem nenhuma vaga. Porque eu também não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular, principalmente uma faculdade tão famosa quanto a UFRJ. Então, você encarou para se formar, mesmo não gostando muito. Eu demorei bastante tempo para me formar, justamente por causa disso, era algo que eu não gostava e tal. Eu gostava muito da parte mais subjetiva, tipo sociologia, filosofia. Só que aí vocês sabem, né? Se aqui fora já tem muitas pessoas falam isso, no Brasil é aquilo, você vai se formar em filosofia, você vai trabalhar com o quê? Vai passar fome. Se advogado tá passando fome no Brasil, quanto mais... E a gente é muito ingênuo quando a gente é mais novo, né? A gente não sabe que não é assim a vida. A gente é muito ingênuo.
Exatamente. E aí eu acabei me formando em direito mesmo. E esse desejo assim, de educação, já havia alguma coisa ou foi depois, em outra etapa? Então, durante toda a minha vida, todo mundo sempre falou, você deveria ser professora, você explica bem as coisas. E aí, durante o período da faculdade, eu passei para direito, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Então, depois, né, dentro desse período, eu comecei a dar aula particular para aluno e depois eu comecei um trabalho voluntário, ajudando crianças, principalmente, trabalhando com muita criança dentro da igreja e ajudando. E aí eu percebi que educação era aquilo que eu era totalmente apaixonada. A minha tese dentro da faculdade foi direito educacional, que foi aquilo que me chamou mais atenção. Era algo, não era tipo direito material de você ser um advogado, mas falava daquilo que realmente eu acreditava, que era a educação. Então, quando eu comecei até a pesquisar e tal, eu sabia que ia ser relacionado à educação. E eu queria te fazer outra pergunta relacionada a isso, porque assim, eu pelo menos nunca vi mestrado em, sei lá, higher education no Brasil, né? Algo que fosse similar a higher education. Isso é algo muito interessante, né? Porque nos Estados Unidos a gente vê uma variedade de programas que a gente não faz ideia. Eu e a Mônica, a gente comenta que tem programas assim de gender, né? De woman studies. Então, realmente, assim, você vê essa variedade, às vezes a pessoa que fez ali uma graduação não se encaixou tanto, poder migrar nela, não ficar truncada ali em poucas opções. Na verdade, tem muita opção. Bem legal. Tem tanta opção que o mais difícil para mim foi, de fato, escolher aquilo que eu queria, porque eu sabia que era educação, mas, tipo, aqui nos Estados Unidos, só dentro da área da educação, quase todas as faculdades têm pelo menos 5 grandes áreas dentro da educação. Caraca. Para mestrado, dentro de cada uma dessas áreas, tem pelo menos uns 10 cursos. Porque tem psicologia da educação, tem políticas educacionais, high education, né, que é educação superior. Aí tem a parte que a gente chama de mesa, que é tipo a questão de pesquisa, de metodologia, essa parte mais chata. E agora eu só lembrei de 4, mas são 5. E dentro de cada uma você tem diversos cursos. Na parte do PhD, geralmente ele é um pouco mais... e a 5ª, agora eu lembrei, é a questão de currículo, que pra gente seria tipo pedagogia. Então, tipo, pra gente só tem pedagogia, pra eles tem 5 áreas. Caraca, tem muita área. O pessoal da educação não deve saber disso de forma alguma. Você sabia disso antes, Carol? Não tinha a menor ideia. O pessoal da educação não deve ter ideia da riqueza que os aguarda nos Estados Unidos. E aí, tipo, dentro de mestrado, você tem um mestrado para você querer, se você quiser ser professor, no caso de educação básica, né? Aí, tipo kindergarten, né? Que seria... Isso. Até high education, dentro disso você tem mestrado para todas essas áreas. E se você quiser ser para high school, você tem matemática, você tem, sei lá, de matérias específicas, né? Mestrado na área de educação, de teaching, né? Para cada matéria específica, verdade, tem isso aí mesmo. Tem algo que eu nunca tinha visto no Brasil, eu já vi no Brasil, tipo, curso, mas uma faculdade, tipo, de crianças especiais, crianças com algumas doenças, você tem algo específico para isso. Para ensino, né? Ensino de crianças especiais. Exatamente. Muito incrível. Você tem uma formação para isso, né? Um mestrado, um PhD, realmente um degree. Porque aqui no Brasil você não pega um degree, você pega uma especialização. Você pega um certificado, curso, um lato sensu. Muito legal, Carol. Incrível a sua história. Mas, de sair aí do direito para educação. Fala, como será que a Carol conheceu a gente?
Ai, precisamos saber, Carol, como que foi que você conheceu a gente? De onde, como é que a gente caiu dentro da sua vida? Então, em 2019, finalzinho de 2019, eu recebi uma palavra e eu sabia que eu tinha que voltar a estudar. Uhum. Eu não sabia deu o quê. Um clique, assim, preciso voltar a estudar. Eu sou cristã, então para mim foi Deus que falou isso para mim. Uhum. Eu precisava voltar a estudar. Você já tinha se formado? Já tinha me Fazia formado. quanto tempo? Eu tinha me formado no início de 2019. Tá. E você estava atuando na área do direito? Não, nem pensar, eu não gostava. Não, você saiu fora da área do direito. Exatamente. Tá, legal. E Você aí, estava fazendo o quê? eu tinha aberto um pequeno negócio no meio do ano de 2019 e continuava dando aula particular. Enfim, o negócio estava realmente até dando certo. Acabou com o Covid, mas estava dando certo. A gente começou meio que do nada, então tudo era investimento, todo lucro era investido. Você começou a empreender, no caso, e daí veio o Covid e afogou vocês. Acabou. Enfim, mas não tinha nada a ver com direito. Então, em 2019, eu recebi essa palavra. Eu sabia que eu precisava estudar. Eu não tinha a menor ideia de como, nem o quê. E aí eu lembro que eu fiz uma pesquisa, tipo, de mestrado ou doutorado. Quer dizer, nem doutorado, porque eu sabia que no Brasil você não pode ir direto pro doutorado. Muito raro, é muito raro. É raríssimo. Você teria que fazer o mestrado. Então, eu fiz uma pesquisa rápida de mestrado dentro da área de direito da educação. Porque, novamente, no Brasil, para você mudar de área também é dificílimo. Então, minha única chance era o direito da educação. Porque eu tinha direito e tinha a questão da educação. Sim, se você fosse tentar fazer um mestrado em pedagogia, você ia ser engolida. É isso que eu ia te perguntar. Você não conseguiria passar no processo seletivo para pedagogia no Brasil? Exatamente, não ia conseguir de forma nenhuma. Então, a minha chance era direito da educação. Tá. E aí eu descobri que direito da educação no Brasil é um campo super, mega, hiper pequeno. Tipo, existem pouquíssimas faculdades que oferecem mestrado nisso. A particular que eu achei, ela era, se eu não me engano, em Petrópolis, e ela era tipo assim, você assistia uma aula por mês, e ela era um valor tipo 6 mil mensal. Caraca. 6, 7 mil mensal. Então depois para se formar, pensa pagar tudo isso e depois conseguir um salário de 6 mil por mês. Exatamente. Era assim, algo absurdo. Aí eu falei, bom, isso não tem chance, não tem como eu conseguir isso. E aí, assim, eu continuava com aquilo na mente, mas eu não sabia o que eu ia fazer, como eu ia fazer. E aí, eu tinha feito um curso no Brasil em 2019 sobre educação. E eu lembrei que uma das pessoas que falaram, não era bem um curso, foi tipo um seminário, tinha dito que ela tinha feito um mestrado numa faculdade online na Flórida. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Aí eu lembro que eu achei essa faculdade, consegui contactá-los, e aí era assim, uma faculdade online, e hoje eu entendo por que ela era tão barata. Por quê? Eu quero saber, porque eu tô curiosa. Eu tô aqui pensando que já era cara, porque geralmente esses formações ali online que tem, sei lá, em Harvard, são bem caras. Ela é barata porque ela é uma for-profit. For-profit? O que é isso? Então, aqui nos Estados Unidos, eles existem tipo 2 segmentos. Existe o for-profit e o non-profit. Sem lucro, sem visando lucro e visando lucro, é isso? Exatamente. Por exemplo, a BC ela é uma faculdade privada, mas ela é uma faculdade privada non-profit. Então, tudo que é gerado de capital... De revenue, de capital. Precisa ser investido dentro da faculdade.
Entendi. Então, onde você estuda é uma non-profit e tudo que eles geram de dinheiro é reinvestido ali dentro da universidade, dentro do Boston College. Beleza. As faculdades for-profit, o valor que é de lucro, ele vai para alguém. Vai para o dono da faculdade. E aqui nos Estados Unidos, essas faculdades, elas são extremamente mal vistas. Porque a qualidade não é tão boa, elas não têm pesquisa. Entendi. E como que você sabe que uma coisa é non-profit e for-profit? Geralmente elas falam. Só que como no Brasil a gente não tem essa diferença, e aí... Tipo, então, mas aí a gente pode pensar assim que, por exemplo, universidades grandes, Boston College, todas as faculdades Kansas State, todas são non-profits. E esses colégiozinhos pequenininhos, que Carol dando travadinha, esses coleginhos pequenininhos são os for-profits. Será que é isso? Exatamente, Tem que fugir dessas for-profits. Fugimos da for-profit. E aí você foi procurar, você estava ali, né, com a sua mente focada em eu preciso voltar a estudar. Exatamente. E foi procurar, lembrou de alguém que falou um dia que fez um mestrado online nos Estados Unidos. Exatamente. E aí, foi na Flórida. Foi na Flórida. Preço baixo, mas eu não lembro o nome da faculdade. E elas aceitariam o meu bacharelado em Direito. Tá, entendi. Mas a Covid chegou, eu estava totalmente sem dinheiro. Então, mesmo sendo barato, eu não conseguiria pagar, até porque... que o barato em dólar ainda é caro, né? É verdade. Exatamente. Ia sair, sei lá, R$1.000 e poucos, R$2.000, algo do tipo. Eu não tinha esse dinheiro. Então, eu falei, bom, se for isso, vou deixar para depois, quando as coisas melhorarem e tal, eu faço. E aí, tava com isso, meio que tinha desistido, assim... da ideia de ir para um curso. Eu tinha até pensado em fazer alguns certificados em educação, porque eu pensei, bom, eu vou fazer alguns certificados em educação, e aí talvez isso me ajude a mudar de área. Tipo, depois fazer um mestrado em pedagogia e não em direito. Mas, novamente, o Covid, sem dinheiro, tipo, tudo parado. Falei, bom, esse ano já era. E aí, nisso, eu tô no Insta e, novamente, de uma forma divina, vocês apareceram. E aí eu comecei a assistir algumas coisas. E eu lembro que eu mandei uma mensagem. Porque, devido a esse negócio de eu não gostar e tal, o meu CR era muito baixo. A sua média global, a sua média ali da sua faculdade, suas notas eram baixas, né? Porque assim, o que acontecia? Como eu não gostava, tinha semestres que eu me inscrevia nas matérias e simplesmente abandonava. Já tinha passado a fase. Aí você ficava com 0. Eu ficava com 0. E isso afetava na sua média geral? Exatamente, no total afetava. Entendi. Então, por causa disso, tipo, as matérias que eu passava com notas altas. Mas por causa desse bando de 0, minha nota era lá embaixo. Entendi. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para vocês, aí eu perguntei sobre isso. E aí vocês disseram que havia muitas faculdades, haviam como se fosse, tipo, 2 notas, né? 2 tipos certificados. Não é certificado a palavra. Como se fosse 2 CRs. Um daquelas matérias que você só passa e o outro que conta todas essas. Isso é do histórico, né? Isso é o seu histórico escolar, quando você se forma, existe uma modalidade que se chama histórico limpo. Isso. E aí é quando não vem essas matérias que você, por exemplo, abandonou. Exatamente. E aí, o que você fez quando a gente te deu essa informação? Falou, Carol, talvez tenha esse histórico aqui. Só que tava, tipo, no meio do Covid, isso foi, sei lá, junho, algo assim, e a UFRJ, ela tava toda parada até a parte acadêmica. Tipo, a parte acadêmica não, a parte de administração e tal, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Aí eu lembro que eu falei para vocês, bom, eu vou esperar voltar para poder ver se há possibilidade, porque com o meu CR, sei lá, 2, sei lá qual era o meu CR, eu nunca vou conseguir. Com a sua média, você achava que a sua média era muito baixa? Era muito baixa. Tá. E aí eu continuei assistindo
tudo que vocês colocavam, as coisas no YouTube e tal. E acho que foi final de agosto, começo de setembro, acho que foi final de agosto. E um adendo importante, quando eu mandei mensagem, vocês tinham aberto uma turma. Eu não lembro do quê. Só que como eu não tinha essa informação e dinheiro, assim, era algo muito complicado para mim, eu falei, bom, eu vou esperar ter essa informação para, assim, poder entrar na mentoria. Aí, em agosto, vocês abriram uma outra turma. E aí, eu ainda não tinha essa informação, porque a faculdade ainda não tinha voltado. Brasil sendo muito rápido, como sempre, né? Na prestação de serviço. Exatamente. E aí, eu falei, bom... Aí, novamente, né? Para mim, foi novamente algo divino. Eu falei, bom, eu vou arriscar. Não tinha dinheiro. Carol, como assim? Não sabia. Eu achei que eu tava aqui esperando você falar assim, não, porque daí eu consegui, fui lá, peguei meu histórico e aí eu entrei na mentoria das meninas. Não, eu não tinha a menor ideia se ia ser possível ou não. Eu falei, bom, eu vou arriscar. Eu já tinha assistido, tipo, pelo menos um mês ou mais, um pouquinho mais de um mês de conteúdo de vocês. Então eu já sabia que não era algo, tipo... você sabe, né? No Brasil há tanta coisa que falam, prometem e não correspondem de fato com aquilo que falam. Você já sentia confiança na gente, né? Exatamente. E uma coisa que eu achava muito importante é que mesmo eu não estando na mentoria, tudo que eu falava, tudo que eu perguntava, vocês respondiam. Eu pensava, bom, se elas me respondem e elas não estão ganhando nada com isso... Imagina eu pagando para essas meninas. Imagina eu lá dentro, né? Sendo Carol, aluna dessas meninas. Mas me conta assim, você falou que estava quebrada, porque teu business quebrou. Como é que você entrou na nossa mentoria? Então, eu peguei, eu dividi. Eu não lembro se eu podia dividir para vocês, mas eu acho que eu não... O que eu fiz? Eu peguei o cartão de crédito, como eu tinha o negócio, né? Então eu tinha conta. Eu dividi e peguei o dinheiro. Então eu paguei talvez um pouquinho mais do que era, que eu nem lembro mais quanto era, a mentoria. Mas eu falei, bom, eu vou me esforçar, vou entrar. Entendi, fez um parcelamento aí, foi na fé. Exatamente, fiz um parcelamento e falei, vou tentar e vamos ver o que... Cara, eu tô muito, assim, impressionada com a sua história, assim, que mesmo diante de um cenário que não tava nada favorável, nada com nada tava favorável para você, você ouviu a voz de Deus e deu um passo, assim, tipo, Deus, eu vou, na fé. Exatamente, foi exatamente assim, na fé. Eu vou na fé. Eu vou ouvir meu coração e tô indo. Foi exatamente isso, vou na fé total e... Vamos ver aonde vai dar. Vamos ver. E, Carol, você já havia participado de alguma jornada nossa ou não? Eu tinha... jornada, sim, essas eventos que a gente faz. Algumas aulas, lives pelo YouTube. Uma das primeiras que vocês fizeram, eu assisti, acho que foram 3 ou 4, não sei, foram alguns dias, assim, na semana. Aí eu entrei na mentoria, isso foi agosto. Agosto as coisas começaram a voltar no Brasil, né? Começaram a abrir e tudo mais. Então, eu comecei a dar aula e foi esse dinheiro que eu fui pagando as mensalidades da mentoria. Mas, mesmo assim, eu não tinha dinheiro para fazer as inscrições. Também não tinha dinheiro pro TOEFL. Você foi realmente na fé, né? Sim, eu vou ir o caminho, eu vou fazendo ao trilhar o caminho. Exato. Perfeito, amor, exato. Só que, Carol, eu queria entender assim, por que você decidiu comprar a nossa mentoria? Assim? Por que você não pensou, eu vou fazer por conta própria mesmo? Bom, primeiro porque eu queria aplicar naquele ano. E eu tô falando que eu comprei no final de agosto. Então, Você era da mentoria Parte USA. Para a maior parte das faculdades era dezembro. Eu tive basicamente 3 meses para fazer tudo. Segundo, que assim, vocês dão tudo mastigado.
Você quis acelerar, você pensou assim, não tenho tempo. Não quero errar. Não quero errar. E outra, vocês com certeza já devem ter escutado isso, mas a diferença entre o inteligente e o sábio é que o inteligente, ele alcança o que ele quer. Só que ele vai testando. Então, ele vai batendo na cabeça, Nem sempre vai pelo caminho mais fácil, né? O sábio não. O sábio, ele pega as instruções daquelas pessoas que já conseguiram e faz exatamente o que elas já fizeram para conseguir. Os dois conseguem, só que o sábio consegue muito mais rápido. O sábio tem um caminho muito mais fácil. Ele vai pelo caminho que já foi testado. E é isso que você queria. Você queria certeira. Você queria ir certeira. Assim, aqui, ó, tô mirando nos Estados Unidos, é para lá que eu vou. Exatamente. E não só isso, assim, como eu falei, a minha graduação foi muito complicada. Então, você teve eu tinha muito... Tipo, dentro da graduação, eu não tinha muito conhecimento do sistema, como navegar tudo isso. E tudo isso demora muito tempo para você aprender, né? Para aprender sozinha, eu ia levar pelo menos, no mínimo, um ano. E deixa eu te falar, Carol, como é que ficou essa insegurança do GPA aí, da sua média, das suas reprovações ali na faculdade? Então, aí, essa para mim era assim... Era a sua maior insegurança. Tinham duas grandes inseguranças para mim. A primeira era as cartas de referência, porque como eu tive uma graduação muito quebrada, eu fiquei pensando, cara, os professores não vão me conhecer, não vão lembrar de mim, como é que eu vou conseguir carta de referência? E a segunda, justamente, era o GPA. Na questão do GPA, quando abriu, eu mandei uma mensagem, eles não tinham esse tipo de histórico, eles só tinham de histórico completão mesmo. Aí eu falei, bom, eu vou tentar mesmo assim, tipo, eu tenho não, mas eu vou tentar mesmo assim. E aí na aula que vocês deram sobre GPA, vocês explicaram todas as formas de calcular o GPA. Calcular e tal. Eu não vou lembrar a cada questão específica, mas eu lembro que uma dessas formas, e principalmente nas faculdades que eu queria, eu contava só os últimos semestres da faculdade, e por causa de como estava o meu histórico, algo assim, e pela forma que era nos Estados Unidos, eu conseguia fazer um cálculo só com as matérias que eu tinha passado. E as matérias que eu tinha passado, a minha média era alta, não era média baixa. Aí eu consegui um GPA maior do que 3,5, eu acho. Resumindo, a Carol não precisou que o FRJ aí fornecesse histórico simples, porque ela viu. Você aplicou com o seu histórico completo, com todas as suas reprovações, todos os seus zeros. Todos os zeros. E aí você arrumou um jeito lá de calcular, de submeter, e deu tudo certo com a sua maior insegurança, que era essa média. Exatamente. Caraca, Carol. É incrível, porque isso realmente é algo que paralisa muito o pessoal, acha que sempre tem um GPA mínimo, tem vários programas que não tem esses programas que tem os créditos finais, que valorizam mais teus 2 últimos anos, último ano, né? E geralmente é quando a pessoa vai um pouco melhor, no começo a gente é mais imaturo, na faculdade também, acaba tendo mais zeros, eu pelo menos era assim. Enfim, né, Carol, tem muito mais coisas que a gente não sabe, então a Carol se livrou, beleza, passou lá. Top. A média das notas não era mais um problema para Carol. E os recomendantes, Carol? Então, o que aconteceu? Como eu falei, e assim, eu acho que talvez um dos grandes impedimentos para o brasileiro, no geral, fazer qualquer coisa, não somente isso, mas conseguir conquistar tudo aquilo que ele quer, é a resistência de tentar. Sim, tipo, perfeito. Primeiro não, a pessoa para e acaba, não vou conseguir. Tem que parecer muito fácil para ela querer fazer. Fácil, assim, eu digo, fácil e tá aqui, ó. E tá na mão dá dela. Passo que eu pego. Porque senão já começa, não vai dar, começa a se sabotar. Eu tenho que contatar a pessoa, eu tenho que pedir carta de recomendação, não quero. Não, e assim, pra mim, na minha mentalidade, eu tinha tudo pra falar, eu nunca vou conseguir. Sim, olha aí, você tá falando que, tipo, lá no direito você não era uma aluna brilhante.
Até mesmo você tava pendendo ali pro lado, né, da aluna que às vezes desistia não das gostava, matérias. né? Vamos dizer assim. Você não se identificava com aquele curso. Exatamente. Você não tinha nenhuma identificação. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mandar e-mail para todos os professores que eu pensava Que poderiam te recomendar. para me recomendar. E eu lembrei do estágio que eu fiz, e nesse estágio realmente eu fui bem sucedida, muito bem sucedida. Falei, bom, vou entrar em contato. Eu não tinha mais o telefone da supervisora, não tinha mais e-mail, não tinha nada. Cacei ela no Insta. Achou, stalkeou. Achei. Stalker, Carol. Você entra para a nossa mentoria, você também vira FBI. Você faz parte do FBI, você ganha o kit de FBI. Achei ela no Insta, aí eu mandei mensagem. No Instagram. No Insta, exatamente. No Insta. E ela falou, não, eu faço a única... Só que assim, eu tive uma grande bênção que todas as pessoas que me recomendaram me falaram que era para eu escrever a carta. Glória a Deus, né? Que você sabia escrever uma carta boa e as pessoas pediram. Obrigada, Senhor. Aí ela falou, não, você escreve, porque eu não sei inglês e tal, e eu assino, não tem o menor problema. Você me envia, eu assino. Uma das professoras, que é um dos grandes nomes dentro da sociologia do direito, ela falou para mim, não, eu te recomendo, não tenho problema nenhum. Só que, primeiro, você escreve a carta. Segundo, eu sou péssima em tecnologia. Então, eu não tenho como assinar, tipo... Eletronicamente. Eletrônico. Falei, não tem problema. Eu vou aí no seu computador com você e mando essa carta. Ela falou assim, se você quiser, eu moro em Copacabana. Você vem aqui e eu assino pra você. Falei, sem problema nenhum. Eu não tô acreditando. Sem problema nenhum. Não tem problema, eu vou aí, você assina. E o outro foi um outro professor também falou para eu escrever. Então, assim, a parte de escrever foi ótimo por causa disso. Carol, tá, peraí, deixa eu só, eu me situei aqui agora, deixa eu dar um passo atrás, porque a gente tá falando aqui de um negócio muito avançado para algumas pessoas, às vezes, né? Carta de recomendação é uma pessoa, né? No caso da Carol, foram professores que escrevem uma carta falando assim, Carol não assim, né, gente? Porque a gente ensina como é que faz. Carol é uma excelente, maravilhosa, estudiosa, inteligente, sabe isso, sabe aquilo. E ela vai ser uma excelente aluna para o seu programa de mestrado. Ela vai ser uma excelente aluna para o seu programa de PhD. Então, são pessoas que te recomendam. E aí existe todo um processo de submissão dessas cartas de recomendação. Precisa ter assinatura da pessoa, né? Precisa entrar dentro de um sistema para submeter essa carta. E justamente essa professora aí falou, Carol, eu não dou conta, você tem que vir aqui na minha casa e me ajudar. Cara, incrível. É incrível, porque eu imagino o teu sentimento, Carol. Porque olha o esforço que você precisou fazer. Não é fácil, né? Se coloca no lugar da pessoa que tá lá no processo, bom, vou ter que ir lá na casa do fulano, vou ter que fazer isso, tem que achar a pessoa no Instagram, tem que... Tipo assim, não tava fácil para você conseguir 3 recomendantes. Requereu muita energia sua, né? Mental e física mesmo. Não, e assim, emocional, de não desistir, né? De não... Total. De não desistir. Porque eu recebi não. Tipo, eu lembro que teve um professor que falou assim, mas... Eu não lembro quem você é. Olha lá. Aí você falou, desculpa, foi engano, próximo. Próximo da minha lista aqui, quem que eu vou pedir? Exatamente. E aí eu consegui os 3, eles assinaram e falaram, eu vou mandar. Você foi na casa dessa professora? Foi. Como é que foi? Fui na casa, ela assinou, ela totalmente de máscara, assim. Tirado. Não, em época de Covid tem que ir lá pessoalmente. Aí ela assinou, aí o que eu fiz? Eu escaneei para mandar para ela, porque... e ela conseguiu mandar pelo sistema. Exatamente. O problema dela não era questão de e-mail, essas coisas. O problema é que ela não tinha scanner, ela não queria saber escanear, entendi. Não tinha assinatura eletrônica, não tinha nada. Nossa senhora, entendi. Então, Carol, tipo assim, seus 2 maiores inseguranças você resolveu ao longo do caminho. Você entrou na caminhada
meio assim, bom, tem essas duas inseguranças aqui pra me resolver. Aí, durante o caminho, você resolveu. Teve algum momento do seu caminho que você pensou em desistir? Ah, vários. Sério? Porque tudo foi um obstáculo. Tudo Tipo foi. assim, pagar o TOEFL. Um obstáculo. Obstáculo. Porque eu não tinha dinheiro, aí eu pedi emprestado. Consegui o dinheiro. Fazer as inscrições. Mas você pensou em desistir? Tipo assim, putz, eu vou parar, não dá. Quando... Porque assim, a cada etapa eu via um novo obstáculo. Porque assim, como na mentoria, tipo, a cada semana era uma aula diferente, a cada aula eu via, cara, isso daí também pra mim é muito difícil, porque, sei lá, por causa disso. Por exemplo, o TOEFL em si, pra mim não era uma dificuldade, porque eu já tinha o inglês. O GRE era uma dificuldade, porque eu tinha 3 meses e eu odeio matemática. Eu sou formada em Direito, você já tem um motivo aí, já que não então eu falei, cara... não é surpreendente isso. Não. Para estudar, será que dá? Será que não dá? Eu não tenho muito tempo. Porque quando acabou o Covid, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, era difícil. Enfim, aí a questão das cartas de recomendação, tipo, vou conseguir isso aonde? Como? Até a própria questão de procurar, sabe? Professor, como eu falei, né, existem 5 grandes áreas dentro da educação. E um dos meus obstáculos foi, são 5 áreas, mas qual dessa que eu aplico? Para qual eu vou? Qual que eu gosto? Porque eu não sabia, não tinha a menor ideia. Aqui, no Brasil é totalmente diferente. Então, eu gastei um grande tempo, talvez 1 mês e pouco, para conseguir descobrir qual dessas áreas eu iria me focar. Tipo, focar a questão dos professores e tal. E aí, eu mandei, sei lá, eu devo ter mandado mais de 100 e-mails. Nossa, Carol, bastante. Então, e tipo assim, vários não responderam. Vários. Você recebeu vários e foi ignorada várias vezes. Não é nem não, né? Não é nem não, é ser ignorada. Exatamente. Não só isso, às vezes alguns... Tipo, eu lembro que um professor falou assim... Bom, eu não acho que você tem padrão ainda para PhD. Porque você não tem muita pesquisa e aqui é extremamente competitivo. Então, aí eu fico, caraca. Te ajudou, né? Fez você economizar dinheiro e tempo. Exatamente. Mas na hora você fica assim, arrasado, né? Você fala, putz, então, nossa, acabou minha vida. E uma das respostas mais comuns era, tipo, no Covid a gente não tem mais fundo. Não tem mais bolsa. No Covid eu não posso contratar mais ninguém. Essas coisas assim, aí você fica um pouco, cara, não dá, não vai rolar, não. Mas... então você pensava em desistir, mas daí você acabava que continuava e próximo a insegurança, próximo desafio. Carol, você tinha alguma rotina de estudo, assim, alguma rotina de, sei lá, de se dedicar a buscar a sua oportunidade? Ou você não tinha rotina, você fazia sempre que dava? Então, eu pegava e... no começo, eu tentava estudar algumas poucas horas que eu tinha para o dia aí. E aí, inclusive, nesse interim, eu tive uma oportunidade... Não era um emprego meio que fixo, um emprego muito bom, mas eu não quis esse emprego por causa da aplicação. Legal. Porque tipo, esse emprego era num lugar bem distante, então eu ia ter que sair todo dia 5 da manhã e ia chegar em casa 7, 8 horas da noite. Ia te consumir bastante. Eu sabia que chegar às 8 horas da noite eu não ia render. Não ia render em nada. Igual eu. Ficou de noite, já não rendo mais.
Aí E aí, já tipo, era. eu não ia render nem na questão de procurar professor. Aham. Porque depois de um tempo, depois de um mês e pouco, não, 2 meses, eu desisti do dia aí. Uhum. Tipo, Você não porque- desistiu, você mudou o plano, né? Exatamente. Você mudou o plano. Porque havia muitas faculdades que estavam Fazendo- pedindo. Sim, tava tirando como requisito, né? Exatamente. Uhum. E dentro delas, faculdades que eu tive um feedback bom de professores não pedia. Como eu não tinha muito dinheiro para aplicar para muitas, eu tinha no máximo 5, Uhum. eu decidi não aplicar para aquelas que pediam o DRE como O DRE. requisito obrigatório. Então, você usou uma metodologia para você criar ali a sua carteira de aplicações, né? As universidades que você ia aplicar. Porque eu tinha, tipo, 3 meses para estudar com pouco tempo. Uhum. Como eu não tinha aceitado esse emprego, que era algo fixo, eu tinha que dar aula. Uhum. Então, consumia tempo. Não era como esse emprego, mas consumia tempo. Com certeza. E aí, estudar toda a matéria, principalmente para algo que eu não gosto, que é matemática, em 3 meses... Ia te consumir bastante. Não adianta fazer por fazer, né? Exatamente. Tem que ver a tua realidade. A tua realidade era essa, como que ia estudar para o DRE, para o TOEFL, fazer o resto, trabalhar e achar que ia ir bem, né? Não adianta fazer as coisas nas coxas. E precisa muito sentido. pouco tempo, né? Eu tinha 3 meses para fazer tudo isso. Se eu tivesse talvez 1 ano, seria diferente. Exato. Caraca, é que às vezes as pessoas não imaginam. Pensa só, Carol entrou na mentoria final de agosto, então ela teve para se preparar. Setembro, outubro, novembro, dezembro ela já estava aplicando para alguns programas. Você aplicou em janeiro também para algum? Não, todas as faculdades que eu apliquei, o prazo era 1º de dezembro. Caraca, então foi setembro, outubro, 3 meses de preparação certinho para fazer tudo. Achar programa, contratar professores, conseguir recomendante, fazer o TOEFL e tirar... Fazer SOP. Qual foi a nota do TOEFL, Carol, que você teve? 100 e alguma coisa. 116. Foi bem. Foi muito bem. Então, assim, Carol, é incrível que foram 3 meses, né, para fazer tudo isso em meio a Covid, em meio a dificuldade financeira, em meio a ter que se sustentar. Caraca, assim, é incrível a sua trajetória, viu? Muito Eu queria legal. perguntar para Carol como que ela se sente, assim, sabendo que ela conseguiu essa oportunidade. Qual que é o sentimento hoje, Carol? De que conseguiu ser aprovada no mestrado com bolsa nos Estados Unidos. Cara, às vezes eu tô andando assim pela cidade e sabe aquele sentimento tipo, caraca, será que isso é verdade? Alguém, por favor, me belisca pra eu ter certeza. Fala pra gente, Carol, você tá andando assim naquelas ruas maravilhosas de Boston, tudo lindo, com aquele casaco, segurando o seu copinho. Nossa, agora no frio então que a pele fica bonita, amor. A pele fica bonita, segurando o copo do café, aí sai a fumacinha do café, você toda de casaco, de cachecol. Você fala, sim, será que eu tô vivendo isso? Tipo, é algo às vezes muito surreal, porque... Tipo, do momento que eu vi que no Brasil não havia a menor possibilidade de eu fazer um mestrado, para estar no mestrado no Boston College, a Boston College foi considerada ano passado a 37ª melhor faculdade dos Estados Unidos. Caraca, nossa, no país que já é top, ainda tá no ranking ali em cima. E, tipo, não só isso, né? Eu lembro que quando eu passei para Boston College, eu lembro que eu falei para algumas pessoas, caraca, essa faculdade é muito boa, ela tá na 37ª melhor colocação e tal. E algumas pessoas, 37? 37? É que eles não têm ideias quantas universidades existem nos Estados Unidos. Né? Pode parecer pouco se fossem 40 universidades. Exatamente. E quando são mais de 1.500 programas de pós-graduação? Vamos dizer que está bem no ranking aí, né? Exatamente. Aí eu falava isso, não, mas nos Estados Unidos existem mais de 6 mil instituições. E em termos de instituições, é isso aí, mais de 6 mil. Então, tipo, tá no 37º é muito bom.
É muito bom. É muito. Cara, eu queria bater num ponto aqui que é muito interessante do teu caso, Carol, porque você está em Boston, né? Boston está na top 5 cidades dos Estados Unidos com maior custo de vida. Então tá ali, acho que só perde para Nova York e para alguma outra. É a terceira ou quarta no ranking aí de custo de vida. Por quê? Principalmente por causa do aluguel, né? Porque o aluguel em Boston realmente é caro. Quanto que é a tua bolsa mensal que você tem aí para sobreviver? Vamos dizer, pagar teu aluguel, comida, transporte, seguro de saúde, Carol? Então, dá 1.300 e alguma coisa mensal, porque é 13 mil por 9 meses. Tá. Então, dá 1.300 e alguma coisinha. E Boston, na verdade, ela tipo, se você comparar Boston com Manhattan é mais caro. Mas, no geral, Massachusetts, no geral, é mais caro do que o estado de Nova York. Tá, faz sentido. Tanto que, tipo assim, para aquele valor que você precisa comprovar... Ele sobe mais para Massachusetts do que para... Do estado de Massachusetts, ele é muito mais caro do que Califórnia. Carol, explica até melhor esse valor que você tem que comprovar aí. É para quem que você tem que comprovar? Para quem? É na hora de se inscrever? Qual o momento? É na hora de você aplicar para o visto de estudante e para a faculdade para eles emitirem o F1, não. Então, o I-20. Então, é depois que você foi aceita. Exatamente. Só depois de aceita. Depois de ser aceita, aí você precisa fazer essa comprovação. E dentro dos Estados Unidos, cada estado precisa comprovar X dólares. Né? Uma renda mínima por cabeça, por ano. Isso, né? Eu só quero deixar bem claro que quando a Carol foi aprovada, para a universidade emitir um formulário que chama I-20, que é o formulário que ela usa para tirar o visto de estudante, precisa ver essa comprovação, né? Essa comprovação tem que vir de um recurso que ela acabou de dizer, que depende de cada estado um valor mínimo. Ele vem da onde? Vem de recursos próprios? Vem da bolsa que você foi ofertada por algum departamento? Vem da onde, né, Carol? Então você tinha que comprovar, recursos mínimos aí para bater o mínimo do estado. E aí a Sara falou, a bolsa da Carol serve para comprovar os recursos mínimos, tá? A bolsa da Carol servia. Só que, às vezes, a pessoa tem que comprovar algo extra. Porque, às vezes, a bolsa da Carol é 1.300 $1.300 por mês. Pode ser que em Boston eles peçam que a bolsa seja 1.600. Pedem, né? Pedem, foi isso, né, Carol? Não bateu o mínimo. Não bateu o mínimo. Porque o que acontece? Dentro da BC, eles mandam um documento que fala, tipo, tuition, tanto. Eu não vou lembrar o número eu sou péssima. Aí ele tem lá, tipo, housing, que é casa, né? Moradia, tanto. Tá. Eles fazem como se fosse... Já estimava o teu custo mensal, digamos. E aí, você pega essa bolsa de 13 mil, você tira dentro desse cálculo e você também tira o valor da mensalidade, que isso era o que eu ganhava. E aí tinha ainda um residual que precisava ser comprovado. E como que você comprova esse residual, Carol? Como que você comprova? Você tem que comprovar com dinheiro líquido, não é? Não é, Sara? Você tem que comprovar com recursos próprios líquidos. Quando dá essa diferença, né, a Carol precisa comprovar a diferença. Então, vamos pôr um valor X aí que ela não sabe o valor certo. Mas vamos pôr que, sei lá, Boston, o mínimo é $1.800 por mês. Se a bolsa dela era 1.300, faltava $500 por mês. Que ela precisa comprovar por um ano, não é para o programa inteiro. Então, é por um ano. Então, seria 500 vezes 12, vai dar ali os seus $6.000, mais ou menos, que ela teria que comprovar. $6.000 convertido em real, vamos aproximar para R$36 mil. Então, ela teria que comprovar R$36 mil de algum lugar. Então, ou a Carol tem esse dinheiro na conta, ou um parente, ou um amigo, alguém tem que ter, que vai falar que vai bancar a Carol. Só que aí, beleza, isso aí é parte burocrática, que ela vai falar. O que eu quero entender é assim, Carol, hoje, você usa esse dinheiro de alguém ou você está vivendo na bolsa? A cabeça estava explodindo aqui, eu ia perguntar, cara, hoje você usa esse dinheiro que você teve que comprovar? Não uso. Eu consigo viver e acima disso, tipo, com esses 1.300 e pouquinho, eu pago
o seguro que Saúde. o Seguro-saúde, não- porque todo estudante tem que ter seguro-saúde, tá? Exatamente. Todo estudante tem que ter seguro-saúde. Eu pago que mensal dá uns $300. Que é caro, porque a base minha e da Monique, só que também é por causa do Estado. É por causa eu do e a Monique, Estado. a gente gastava $60 por mês, Por mês de seguro-saúde, para seguro-saúde. economizar tudo e mais um pouco. A Carol tem uma bolsa de 1.300 em Boston, ela paga 300 de seguro, ou seja, vamos pôr que sobra aí $1.000 para ela pagar aluguel, comida, transporte e todo o resto supérfluo ali que ela gasta. E você tá se bancando com esse valor, Carol, 100%. Você tá se bancando 100%. É aquilo que eu sempre falo. As pessoas às vezes me perguntam, eu falo, cara, com uma oportunidade dessa, você simplesmente faz acontecer. Sim. É lógico. Tipo, eu não posso. Teve o Black Friday, eu não pude ir nas lojas e comprar roupa e comprar coisas e tal. Mas é algo que você vai colher lá na frente, né? E não só isso. No Brasil, minha amiga fala muito isso. Carol, no Brasil você estava vivendo pior. Aí você come salmão com $1.000 que você tem para comprar, usar tudo. E, Carol, assim, para mim, o fato de você estar em Boston, sim, em Boston, a pessoa para mim que mora em Boston, assim, Boston, cidade é muito top, né? Parece uma cidade de filme. Você andar por Boston, igual você falou, assim. Depois quero que você mande até uma foto pra gente suando no inverno de Boston, segurando seu café, assim, porque para mim é isso. Então, assim, o fato de você morar em Boston, estar em Boston, tá? E tá vivendo super bem, tendo uma oportunidade dessa, assim, pra mim não importa, assim, o perrengue que você passa não é nada. É perrengue chique, né, gente? É perrengue chique, assim, pra mim é muito isso, é isso. E assim, você faz acontecer, por exemplo, a BC, ela tem vários eventos, tipo, quase todo dia tem um evento. Quando a coisa tá muito apertada, eu caço evento e eu como nos eventos. Total. Eu conheci. Nossa, a gente fazia muito isso em Louisiana. A gente fazia pra caramba. Tinha almoços nas igrejas. Eu tava até conversando com a minha mãe. As igrejas eram no próprio campus da universidade, né? Então a gente ia almoçar na segunda noite, era na Batista. Na quinta de manhã era igreja na Católica. E podia. Tinha 3 vezes na semana. Era para os estudantes internacionais. Você não precisava ser ali, fazer parte na comunidade da igreja, né? Enfim, mas era isso, você ia nos lugares. Nossa, Estados Unidos você ganha muita coisa, né? Você quer ganhar comida, fome ninguém passa, porque o que eles distribuem de comida. Cara, lá na LSU abriu agora uma pantry, que você vai lá num lugar da LSU com a sacola de mercado e você faz um mercado. Tem, tipo, todas as coisas não perecíveis, tem fruta, tem tipo verdura. Doação, amor. De doação. Você só precisa da sua carteirinha da LSU para você passar lá. Então, assim, dia de segunda, sei lá, os dias que estão abertos a pantry, você só vê os estudantes de pós-graduação com as sacolinhas pelo campus. Porque é um mercado. Então, assim, tem muito recurso nos Estados Unidos. Porque a gente não tá acostumado, a gente nunca viu, a gente não sabe como que é. Eu lembro da minha mãe estar nos Estados Unidos ali me visitando, e eu, aluna, né, eu tinha que ir pra faculdade, eu ia almoçar nas igrejas, eu levava cookie pra minha mãe e pros meus irmãos, pra ele comer em casa. Tipo, eu pegava o cookie de sobremesa e levava pra eles. Então tem muito recurso. Eu acho que assim, Carol, o que você tá passando é perrengue chique, vale tudo a pena. O que vão ficar vão ser as memórias maravilhosas. Com certeza, assim, eu acho que as pessoas às vezes se preocupam por coisas bobas, sabe? Elas estão vivendo no Brasil, viver no Brasil é muito mais difícil do que... mais punk. Nossa, total, porque é isso, né? Você tem muitas fontes de recursos ali para ir pegando, daqui, faz R$1.000. Bom, tá aí um exemplo concreto, né? Carol tá vivendo em Boston ali, pagando aluguel, comida, transporte e supérfluos com $1.000 por mês. Eu gosto de dizer assim, que se você tá fazendo isso, qualquer bolsa de qualquer universidade, em qualquer outro lugar, vai ser suficiente. O que a pessoa tem que fazer realmente é se adaptar e ir atrás, né, de tudo que a cidade oferece, que a universidade oferece, se adaptar por esse período de tempo até ela fazer o quê? Fazer um upgrade da vida dela, seja para ir para o mercado de trabalho, seja para ir fazer um PhD, que a bolsa, consequentemente, vai ser melhor, mais confortável, e melhorar o padrão de vida. Eu achei muito interessante isso aí, porque vai motivar muita gente a não ficar focando naquele valor de bolsa. Mas será que dá?
Porra, cara. Cara, a Tá dando Carol pra é o maior Carol, né? case que dá. Mas- A Carol é o maior case que dá. Carol, eu quero uma foto sua riquíssima em Boston. Não esquece de mandar pra gente. Sexta eu vou em Cambridge, aí eu tiro a foto e te mando. Tira, eu No quero, luxo lá. Vou botar aqui na thumb desse negócio aqui que a gente tá fazendo, sua foto rica lá em Boston. Carol, eu queria te agradecer muito. Eu queria que você tivesse uma mensagem para deixar para aqueles assim que estão no mesmo caminho que você, né, um dia esteve, ou que queiram uma oportunidade nos Estados Unidos tão boa quanto a sua, né? Uma mensagem que você deixaria para essas pessoas. O que eu tenho a dizer é confiar, permanecer e persistir. Porque, de fato, assim, você precisa, sabe? Não aceitar o não como resposta. É transformar o não em sim. Como vocês sempre dizem, a gente só precisa de um sim. Em 6 mil faculdades, você só precisa de um sim. Alguém vai te dar um sim. Com certeza. Carol. Muito bom, Carol. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que sua mensagem é essa, é mensagem especial. É isso. Não tem muito o que falar. Felizmente, na verdade, não tem muito o que falar. É isso. Arregaçar as mãos e persistir até receber o sim. Exatamente. Carol, muito obrigada, querida, pela sua participação. Obrigada a vocês. A gente adorou falar com você. Obrigada, Carol.